Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Deixar o convite pro amigo rubro-negro que ainda não está inscrito aqui no canal, cara, chega junto. Não se esqueça de deixar sempre o seu like, a sua curtida, ela é muito importante pra gente. E por aqui a gente vai debatendo as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Espero que você goste do canal, aperta o botão vermelho de inscrever-se, chega junto. E obrigado aí por essa força. Inclusive, vou deixar também um agradecimento especial à galera do grupo de membros e aos novos membros que aos poucos vão aderindo. Muito obrigado pela confiança e por essa direta ajuda aqui no nosso trabalho. Valeu mesmo pela moral e pela força de vocês. E como vocês sabem, esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Já baixou o Futebol? Ainda não, cara? Então não perca o seu tempo. Baixe o OneFootball para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Notícias em tempo real, resultados em tempo real, melhores momentos, enfim. Tem a aba de explorar para você saber individualmente sobre um atleta, sobre uma equipe. Então baixe já o OneFootball e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Agora é oficial, né, galera? Finalmente, né? É uma das novelas mais longas nos bastidores, de contratação no futebol. Vidal é o novo jogador do Flamengo. Vamos falar sobre o atleta, já passamos algumas oportunidades falando aqui sobre ele, inclusive taticamente, mas era um absoluto contexto diferente, porque era com outro treinador, era com outras ideias, outras formações táticas. Então já vamos trazer mais atualizado agora o que seria esse Vidal, o que será esse Vidal com a camisa do Flamengo, com esse time do Dorival Júnior ainda nessa temporada de 2022. O contrato do Flamengo com o atleta vai cerca de 18 meses e aquilo que eu falava anteriormente sobre o jogador, eu reforço, eu tenho a mesma opinião. É uma contratação que exige responsabilidade e conhecimento sobre quem você está contratando e aquilo que ele pode te oferecer. O Vidal, ao longo das últimas temporadas, não tem jogado tanto assim, a questão da minutagem dele tem sido baixa, mas tem sido um jogador que até quando era necessário na Inter de Milão, até mesmo na seleção chilena, tem feito boas atuações, mas não é um jogador para fazer 80, 85 jogos. Temporada 2023, não, cara, a gente vai observar um Vidal jogando cerca de 60%, 65% das partidas, e é isso mais ou menos que tem acontecido ao longo da sua carreira. O corpo dele vai precisar acostumar a um novo ritmo, a um novo calendário absolutamente insano que bate quase 90 jogos. Então é claro que com inteligência, a comissão técnica hoje do Dorival Júnior e as futuras, até o final do contrato do Vidal, tem muito técnico que pode aparecer no Flamengo, com inteligência, saber utilizar, porque até o corpo do atleta não está acostumado para toda essa insanidade. Taticamente, a equipe do Dorival Júnior é formada num 4-3-3, o que não é nenhuma novidade para o Vidal. O Vidal já trabalhou assim, tem experiências profissionais assim, trabalhando seja na seleção chilena ou seja em alguns clubes desta forma. O que muda é que a seleção chilena, perdão, o clube, ex-clube dele, a Inter de Milão, como até trouxemos nas análises, era um pouco mais parecido com aquilo que o Flamengo fazia anteriormente com o Paulo Sousa. Mas agora muda um pouquinho, mas de qualquer forma a gente tem alguns quesitos para falar sobre o Vidal. Primeiro a gente pega o esquema base do Dorival Júnior, que é o 4-3-3. Até então não tem a estreia do Cebolinha, eu acredito que vai mudar um pouco isso aqui, porque vai ser um mais espetado, Arrascaeta por dentro, enfim, eu acho que terá algumas mudanças, mas de qualquer forma a gente inicia o trabalho do 4-3-3. E que Vidal seria esse? O Vidal trabalhando como um camisa 8, é isso que ele tem feito ao longo da carreira, principalmente pelo lado direito. O Vidal, apesar de ser destro, mas ele vai contra a ordem normal que tem acontecido do jogador sempre da perna invertida, inclusive os volantes. Então, até atuando mais do que pelo lado esquerdo, que acredito também por uma necessidade ele poderia atuar, o Vidal atua mais pelo lado direito. Então, a gente pode colocá-lo aqui trabalhando pelo lado direito, sendo um desses três, jogadores que trabalham por dentro, esses três meio-campistas, ele trabalhando um pouco mais aberto pelo lado direito. Sobre a questão de ser um camisa 5, ou possivelmente um volante para saída de bola, um antigo cabeça de área, acredito também que o Vidal possa ser, acredito que o Dorival possa experimentá-lo. Já colocou até o Diego para fazer essa função, então acredito que possa sim fazer com que o Vidal seja esse jogador, mas se a gente pegar os últimos jogos do Vidal na carreira dele, nos últimos anos, trabalhando mais aberto pelo lado direito, e aí seja no período sem bola, hoje do Dorival desse 4-3-3, ele sendo esse jogador aqui, ele apoiando, então bastante aí a gente está falando do meio espaço, não é abertão, não é na ponta, é no meio espaço, ou até mesmo ele trabalhando um pouco mais por dentro, sendo esse jogador para trabalhar nesse espaço mais de habilidade, trabalhando um pouco mais por dentro. Na fase ofensiva, que como é o trabalho do Dorival, ele espeta os dois laterais, sai com os dois zagueiros, um trabalha mais por dentro, e tem nesse 4-3-3
a gente vai ver o Vidal, aí é um Vidal parecido com a seleção chilena. Na fase da construção da seleção chilena, né, na fase da organização ofensiva, o Vidal ele é exatamente esse jogador, só que no esquema que às vezes ele trabalha até um pouquinho mais adiantado. Mas é numa fase de construção 3-4-2-1, mas ele está acostumado a jogar por dentro. Aqui na fase com o Dorival Júnior, mesma coisa, dá pra gente imaginar ele trabalhando por esse lado, né? Seja pelo lado direito, aqui eu tô priorizando o lado direito, né? Mas também pelo lado esquerdo. Como cabeça de área a gente tem uma dúvida, mas quem sabe também possa vir a ser esse jogador. E na fase defensiva, é aquilo que a gente já tem observado também, quando o Flamengo faz aquele bloco médio, baixo, em alguns momentos, sempre fechando, né, com o trio da frente, ele sendo este jogador aqui para ajudar bastante o lateral direito. Isso passa muito, inclusive, pelo Vidal na seleção chilena e passou também no Vidal na Inter de Milão, Vidal no Barcelona, no Bayern de Munique. Muita associação com o lateral direito, né? Na seleção chilena também conhecemos, né, o Isla. Então é esse jogador que também acaba fazendo esses triângulos, então taticamente é um jogador que já está acostumado com alguns modelos de jogo e há algumas similaridades com aquilo que ele já viu, com que hoje faz o Flamengo Dorival Júnior, que tem como a sua base um 4-3-3, podendo trabalhar algumas vezes no 4-1-4-1, trabalhando em algumas oportunidades com dois jogadores mais à frente, mas a base, o princípio é o 4-3-3. Então é esse Vidal que chega para ser esse camisa 8, que há uma necessidade do Flamengo. O Flamengo, né, desde que perde ali o Andreas, mas até então com o Andreas tinha essa necessidade de contratar, necessidade essa de contratar o Vidal ou qualquer outro volante. Desde o início da temporada havia uma carência, inclusive, na posição para fazer determinadas funções, seja com bola e sem bola, e aí há nitidamente, né, há uma expectativa para que o Vidal preencha bem essa lacuna. Um jogador de 35 anos, que eu acho que você tendo a consciência de que Vidal é esse que está chegando, como ele pode auxiliar, e mais do que isso, pegar o histórico do atleta e tentar adaptar ao calendário do futebol brasileiro, não tem como se frustrar, a não ser que o Vidal, obviamente, não consiga dar o mínimo de corresponder o mínimo dentro de campo. Ele correspondendo o mínimo dentro de campo e as pessoas sabendo a expectativa do que ele pode fazer, quantidade de jogos, adaptação do corpo, adaptação de um novo futebol, um novo modelo, se readaptar ao futebol sul-americano, apesar dele jogar frequentemente na seleção chilena, enfim. Aí sim, você sabendo quem você está contratando, o que o jogador pode oferecer, eu acho que dificilmente sai um pouco da expectativa real de que é. Um jogador que tem feito em média 35, 40, 45 jogos, durante a carreira dele sempre foi essa, fazendo mais ou menos essa margem de número de jogos. Ultimamente, na Inter de Milão, era um reserva, começou pouquíssimos jogos como titular, mas eventualmente jogava, tinha inclusive bons jogos, fazia bons minutos. Na seleção chilena é um titular absoluto, faz parte da maior geração chilena, vitoriosa, bicampeã da Copa América, frequentemente sempre sendo convocado. Estão fora da Copa do Mundo, inclusive fez alguns jogos até abaixo, o Vidal fez jogos abaixo até na seleção chilena nos últimos jogos, mas é um cara que vai precisar de uma adaptação e assim, não dá para contar com 90 jogos. Possivelmente o Flamengo vai buscar também um outro volante, aí sim, para preencher essas lacunas, né? Essas carências, uma alta idade que tem no elenco, enfim. O Flamengo também precisa rejuvenescer, sem dúvida nenhuma. Então agora é o Vidal com a camisa do Flamengo jogando nessa equipe do Dorival Júnior. Valeu, galera. Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.